Hoje eu quero me permitir falar um pouquinho com vocês de algumas coisas que Deus tem me incomodado bastante esses dias. A gente está trabalhando bastante para o acampamento e eu não sou uma pessoa ansiosa. Se você mandar uma mensagem para mim e falar, pastor, precisa falar com você, eu vou fazer assim, beleza. Se você demorar 3 dias para responder ou falar comigo, eu não vou te mandar mensagem dizendo, e aí, o que você queria falar? Não vou. Você não me pega nessa. Minha esposa que brinca, às vezes ela está em algum lugar e fala, Isaías, o pessoal lá perguntou de você. Aí eu, que bom. Você não vai perguntar nada, o que eles perguntaram de você? O que foi? Não. Você já me disse perguntar, tá bom. Então pensa num cara que não se entrega muito a esse tipo de expectativa exacerbada. Não sou muito, não. Mas esses dias, por causa do acampamento, algumas reuniões, algumas atividades, coisas muito sérias que nós estamos tratando na igreja, por esse tempo, inclusive 7 de setembro nós vamos ter o encontro dos servos. A gente não avisa aqui porque é para os servos. Se você não é servo, não serve para você o aviso, entendeu? Então não faz necessidade de você saber. Mas quem sabe você saberá e estará no próximo. Mas diante de todas essas demandas que a gente tem vivido como igreja, conselho da igreja, equipe pastoral, esses dias eu me peguei ansioso. Acordei de madrugada, palpitando, meio-ia. E a gente sabe como que é os sintomas de alguém ansioso, né? Não sei se você já passou por um momento de ansiedade. Não sei se você vive assim por vários e vários momentos. Mas era 4 horas da manhã. Me dei conta que estava preocupado demais. Para não incomodar a esposa, saí, a Daunita já acorda aquela doideira, deixei ela lá, fui lá na sala, fui orar, fui acalmar o coração, fui esvaziar a mente, fui aquietar um pouquinho para lidar com a minha ansiedade, que era pertinente. Era pertinente a minha ansiedade. Estava preocupado com coisas que podem implicar em problemas, em dificuldades, em decisões, inclusive financeiras. E quando eu me dei conta sobre isso, e conversando com outras pessoas, inclusive esses dias na academia, uma pessoa lá teve crise de ansiedade. Começou a doer o peito, calafrio, a mão começa a transpirar, às vezes dores frontais, às vezes até começa a palpitar, mexer, vibrar, nervoso. São vários elementos que a gente tem como sintoma de alguém que está tendo ou é ansioso e está com agudez. Talvez numa tratativa psíquica, está com TAG, transtorno de ansiedade generalizada, e pegou a gente. Isso me trouxe preocupação porque a pergunta que eu queria que você tentasse responder hoje, nessa meditação de abrir o coração, seria: o que você faz quando você está assim? O que a gente faz? Fato é que alguns de nós, só para você entender de forma rápida essa primeira consideração, ansiedade, assim como estresse, assim como medo, estou colocando nos mesmos elementos de forma genérica, faz parte de mim e de você na nossa construção. De trás para frente, nas que eu disse, por exemplo, se você não tiver medo, você vai fazer isso que eu estou fazendo aqui, não vai soar nada no teu coração, porque você tem medo, você ficou preocupado. O pastor vai cair. Estou na ponta. O medo no meu coração me faz entender que há limites para algumas ações. Sem medo, eu me perco, bagunço, exagero, machuco e me machuco. Só que o medo exagerado ou sem, ele causa problema. O estresse é a mesma coisa. Se eu sou uma pessoa que tem o meu estresse ou destresse, uma estrutura psíquica,
Se ela tiver baixinho, você fala assim, amanhã tem prova. Ah, é? Tá bom. A ausência dessa pegada parece que faz a gente ficar meio moadinho, né? É que nem algumas pessoas que às vezes você conhece. Tá feliz? Tô. Tá triste? Tô. Tudo igual. O cara não tem semblante. O estresse, segundo o conceito neopsíquico, ele produz em nós uma expectativa, e a gente fica estressado por causa de algumas coisas, mas ele passa do limite. Mas se ele ficar muito para baixo, ele também deixa a gente no ostracismo, numa espécie de deu, não deu, tá bom, tô nem aí. Vida monótona, né? E por fim, a ansiedade, ela também tem esse mesmo elemento. Ela nos leva a um equilíbrio, como todos eles. Algumas coisas na minha, na sua realidade, fazem com que às vezes isso bate. Como aconteceu comigo esses dias, 4 horas da manhã. Pá. Qual que é o meu compromisso com a minha ansiedade? Fazê-la descer e voltar ao equilíbrio. Outro problema, pá, ou uma outra situação, tá, qualquer que seja, pá, bateu, subiu. Meu compromisso, traz de novo. Até porque se ela ficar para baixo demais, depressão. É fato que às vezes a gente, eu não sei quais foram os seus traumas, as suas caminhadas de vida, mas talvez em algum momento da sua história você bateu lá, não conseguiu trazê-la de volta, e ela mexeu um pouquinho com as nossas estruturas psíquicas, e a gente precisa de alguns elementos medicamentosos para trazer ao normal. Faz parte. Ficou demais queimando lá em cima. Para puxar agora não dá só na base do vamos dar um jeito. A gente precisa, às vezes, ser auxiliado por medicamentos, para a gente tentar voltar um pouquinho e trazer um equilíbrio. Às vezes até uma ajuda profissional, com um psicólogo, com alguém da área, para ajudar a gente a organizar e a gente perceber que dá para voltar a um equilíbrio. Independente se você tem ansiedade como um TAG, transtorno de ansiedade generalizada, ou se você, como eu, fica ansioso às vezes, Jesus se preocupava disso com a gente. Jesus talvez sabia, modo de dizer, poeticamente falando, que esse tempo nosso seria de muita ansiedade. Após a pandemia, o tempo que nós estamos vivendo, aumentou demais a ansiedade em todos, inclusive nas crianças. Há muitos anos atrás você não tinha crianças com TAG, você não tinha preocupações elevadas dentro dos lares a partir das crianças. Hoje você tem crianças sofrendo demais, nem adulto direito passa por isso e crianças estão sofrendo. Você tem problemas, você tem insegurança, você tem uma série de incertezas nesse mundo que faz você, por causa do seu trabalho, ou por causa da sua relação familiar, ou por causa do seu estudo, deixar a gente totalmente transtornado a despeito do controle das nossas ações. E Jesus sabia disso. Jesus, em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, ele começa a tratar com a gente sobre isso, dizendo para nós, em todo o rodeio do texto, vou ficar básico aqui, você não precisa abrir, quando ele começa dizendo assim, não fiquem ansiosos, não andeis ansiosos por coisa alguma, quanto ao que é a vez de comer, ou quanto ao que é a vez de vestir. Vocês não valem mais do que os bichos, do que os pássaros, do que os seres viventes? E ele diz, observem, olhem os lírios do campo, olhem os pássaros, eles não carregam, eles não fazem nada, eles não se ajustam em investimento, mas o Pai Todo-Poderoso cuida deles e não vai cuidar de vocês, que são muito mais importantes para Ele do que os bichos. Numa escala, cuida disso, humano, bicho, para você entender bem claro, viu? Deixa Deus te falar. Humano e bicho.
Teu cachorro não é igual gente, nunca será. Se você está fazendo humano e bicho, tu tem problema muito sério a resolver. Com você mesmo e com Deus. Muito sério. Pastor, mas é melhor amar os bichos do que os homens. É, porque talvez você nunca foi amado como Jesus ama. Por isso que você prefere bicho. Se fosse essa a verdade, Jesus não morria por os humanos, ele morria pelos bichos. Está entendendo? Humano, bicho, qualquer que seja. E Jesus diz que todos os humanos, ou todas aquelas pessoas da qual ele amou, ele fala, não fiquem preocupados. Se eu cuido deles, que hoje estão e amanhã morrem como um passarinho, ou como um lírio dos campos que está lá e vai embora, quanto mais de vocês que eu amo, gerei e dei meu filho para morrer por vocês, aumentando um pouco a ilustração do texto. Quanto mais vocês, e ele termina essa frase, homens de pequena fé, ou seja, vocês não acreditam que eu posso fazer o que eu posso fazer com vocês? Ora bolas. E aí Jesus termina dizendo, os gentios, aqueles que não me conhecem, aquelas pessoas que não tiveram encontro comigo ainda, essas se preocupam desse jeito porque elas são desesperadas mesmo, porque o amanhã não pertence, o ontem elas não sabem o que aconteceu, o presente elas não sabem que é um projeto de Deus, então elas ficam mesmo desesperadas, porque falta conhecimento, mas eles são assim, vocês não, vocês me conhecem, são eles que vivem dessa forma. E ele diz para fechar o versículo 33. Por isso então, vocês que me ouvem, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas necessárias para a vida, eu lhes darei, diz o Evangelho. E ele finaliza no 34 dizendo, não fica preocupado com amanhã ou com ontem. Até porque cada dia tem o seu mal. Basta cada dia ter o seu, você vai sobrecarregar, se você trouxer o de trás, passado, para o presente. Buscar o da frente, futuro, expectativa, para o presente. Você vai ter que viver 3 dias num dia só, e você não consegue nem o seu sozinho. Quanto mais viver o dia com o passado, e o dia com o futuro, e o dia com o presente, tu não dá conta. Dizem alguns especialistas antigamente que para você causar um pouco de sofrimento a algumas pessoas, para fazê-las contar aquilo que você quer, aquele tipo de postura e gesto de forçar a pessoa a falar, né? Sabe o que eles faziam, alguns deles antigos? Amarravam na pessoa uma mochila, uma bolsa como uma mochila, e colocava um cadáver, pedaço de corpo de gente, nas costas, e deixava-o caminhando. Isso era a cadeia dele. E a ideia disso é para deixar bem claro para quem está com isso nas costas, é que essa caminhada, carregando um defunto nas costas, é exatamente como a gente vive com o passado. Como nós vamos falar semana que vem a partir do o caminho da restauração. Acabamos o caminho da negação e vamos falar da restauração. Mas o que eles querem dizer para a gente é que tem gente que vive com o passado travado, só olhando para amanhã, achando que controla tudo, e se esquece de viver o hoje. É isso que Jesus faz no versículo 34. E Jesus usa a palavra ali dizendo, não andeis. Apóstolo Paulo repete essa expressão em Filipenses capítulo 4, por favor, Caio. No versículo 6, a mesma frase de Jesus. Não andeis ansiosos. E eu quero deixar algumas coisas bem práticas desse texto para a gente guardar hoje, de forma, abrindo o coração nessa homilia pastoral. Onde a primeira estrutura que a gente precisa entender, no texto de Filipenses e no texto de Jesus, quando ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Numa outra tradução, ele diz, não estejam preocupados, não fiquem ansiosos. E Jesus deixa isso claro, e o apóstolo Paulo também,
por causa de uma primeira questão que eu queria que você entendesse nessa noite. A primeira verdade que esse texto nos traz, e eu quero que você guarde, é que a vida, tanto eu quanto você, vamos passar por momentos de ansiedade. Precisaríamos estar preparados para isso. Por isso que algumas pessoas dizem que a nossa geração é uma geração muito difícil de se lidar, porque ela não vai aprendendo aos poucos a ter momentos difíceis na vida. A gente está facilitando demais. Aí quando o mundo lá fora, a vida, apresentar uma situação que a gente se esqueceu talvez de dizer ou de ensinar, eles vão se frustrar, vão ficar mal, aí vai ficar feia a coisa. Só que a primeira verdade que eu quero que você guarde sobre esse texto, antes da gente falá-la, vamos lê-la. O texto diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos por quê? Vamos ler comigo? Por quê? Coisa alguma. Então algumas coisas pode? Não. Segundo o apóstolo Paulo e Jesus, não fiquem ansiosos por nada. Tudo é possível não ficar ansioso, segundo o texto está dizendo para nós. Já vamos entender melhor. Em tudo, porém, contudo, ou antes disso, numa outra tradução, diz o texto, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graça. Versículo 7, por favor, Caio. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, ou seja, uma estrutura que o céu tem, que desce em nós e ocupa a gente, que ninguém entende, ou que as pessoas olham e falam, não pode ser verdade. Guardará o vosso coração e a vossa mente. Não é guardará você, é guardará o teu coração e guardará a tua mente em Cristo Jesus. E ele finaliza o versículo 8 para frente, Caio, por favor. Portanto, irmãos, ou finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Para finalizar, Caio, por favor. O que também aprendeste, e recebeste, e ouviste, e vistes em mim, praticai, e o Deus de paz será com vocês. Esse versículo 9 ficou comigo porque o que eu aprendi, o que eu recebo de Deus, o que eu ouço, e o que eu passo para vocês, nessa noite é sobre ansiedade. Primeira verdade que eu gostaria que você guardasse. Dia após dia, momento ou outro momento, em algum momento da sua história, do seu dia, da sua vida, a ansiedade vai trombar com você. Porque isso é normal. A grande questão não é fugir dela, é aprender a lidar com ela. É inevitável estarmos ansiosos. Talvez na fase da sua vida, como adolescente, como criança, ou bem, ou com dinheiro no banco, ou qualquer outra coisa, com saúde, talvez você fala, estou tranquilo, estou de boa. Vai vir um mal, vai vir um dia difícil, vai vir um momento terrível que talvez vai tirar você do eixo, do controle que você acha que tem das coisas, e aquilo vai te mexer e você vai começar a ficar preocupado, vai aguçar algumas emoções, alguns elementos dentro de você, vai começar e você vai perceber que você não estava preparado para lidar com isso. Por isso a primeira verdade que eu quero que você guarde, volta o versículo 6, por favor, Caio. Ansiedade é possível, mas diante dela, não fique nela. Quando Jesus e o apóstolo Paulo diz, não andeis, ele está dizendo assim, é possível tê-la porque faz parte da estrutura que eu e você vivemos, mas não deixe ficar lá, não andeis, não faça com que isso seja um momento da tua vida, ou algo que você vai levar para casa, vai dormir com ela, vai viver com ela, não faz isso, que isso vai te fazer mal.
Pastor, mas então como que a gente aprende a lidar com a ansiedade? Se a primeira verdade é você e eu temos que ter consciência que o dia todo a gente precisa aprender a lidar com isso, porque a gente vai ter que enfrentar uma hora ou outra isso na vida. A segunda verdade é que Jesus e o apóstolo Paulo nos ensina a fazer. Segundo o apóstolo Paulo, no livro de Filipenses, capítulo 4, na segunda parte desse versículo que nós estamos lendo, ele fala para mim e fala para você, para nós, e me fez muito bem isso, quarta-feira à noite, ou madrugada. Ele nos dá uma possibilidade de uma terapia particular com o Pai. Ele chama isso de oração, dizendo assim: façam conhecidas diante de Deus tudo aquilo que está no teu coração. Ou seja, o que o apóstolo Paulo apresenta para mim e para você, como nós apresentamos na rota do Getsemane, é uma opção, uma oportunidade, uma estrutura, um caminho, um viés, onde você, a partir da oração, pode chegar diante dele e falar: Senhor, estou louco, estou desesperado, está feia a coisa. E não só isso, é fazer com que esse tempo de oração não seja só lamúria, que a gente faz muitas vezes. Senhor, não estou bem, não estou bem, não estou bem, não estou bem. Só reclama. Não, o texto não diz para você fazer isso. Diz, sejam conhecidos diante de Deus todas as vossas petições. Através do quê? Oração, súplica, intencionalidade e intensificação na oração e agradecendo a Deus. Ou seja, não é aquela oraçãozinha que a gente faz antes de almoçar. Obrigado, Senhor, por esse alimento, em nome de Jesus, amém. É oração de gente grande. É oração de gente madura, que guarda um tempo, que guarda reserva, que tem sistematicamente, como Jesus ensinou a gente a ir para o quarto secreto. É oração de gente grande. Por isso que talvez eu e você estamos sendo acometidos pela ansiedade dia após dia, porque você não tem quarto secreto, irmãozinho. Você quer o quê? Tu não consegue ter minutos de oração. A gente fez aqui no Rota de Getsemane, foi lindo o pessoal que estava aqui, como eu já disse, e a gente orando, o pessoal falou: pastor, já passou 45 minutos nós orando. Irmão, é assim, é só começar e deixa Deus fazer que o negócio flui. Agora tu não quer, não dá nem o primeiro passo e quer que Deus faça alguma coisa. Sinto te dizer, Ele não vai fazer. 90% das promessas de Deus, elas precisam de uma ação para ser reativa. Por exemplo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais, Ele só vai fazer para quem faz o quê? Entrega e confia. O anjo do Senhor acampa ao seu redor, de quem? De todo mundo? Não, dos que o temem. E esses Ele livra. Entende como que é uma ação reativa da parte do céu comigo e com você? E a gente olhando para as nossas ansiedades e preocupações do dia, a gente olha para lá e vê a internet, e vê Instagram, e vê não sei o quê, e um monte de coisa que ativa a ansiedade. Há algo que desativa a ansiedade, segundo Jesus e o apóstolo Paulo, que é você chegar no seu lugar, no seu quarto secreto, e se orar ali, colocar a tua Bíblia ali e falar: Jesus, está feia a coisa. Há uma frase muito clara, né? Está nervoso, vai pescar. Talvez eu, parafraseando, dizia: está ansioso, vai orar. Mas ora uma oração séria. Não é oração de brinquedo, não. É oração que você tem prazer em estar. É oração que você não abre mão para ninguém por estar ali. Mais uma vez, é oração de gente grande. Não é para qualquer um, não, é verdade. Não é qualquer um que abre espaço na agenda de manhã ou à noite ou qualquer horário e vai. Dia desses, uma pessoa falando: pastor, eu estou acordando de madrugada, como já aconteceu com várias pessoas, inclusive comigo e com vários testemunhos. Por que eu estou acordando de madrugada? Para orar. Jesus orava de madrugada. De madrugada talvez é o horário mais tranquilo na sua casa, que ninguém te incomoda e você não incomoda ninguém. Pastor, mas eu vou ficar ruim no outro dia. É por isso mesmo. Você está pensando no outro dia, a ansiedade aí fazendo já você aniquilar a oração.
bobinho. Oração de verdade que combate a ansiedade é para gente grande. Mas aí entra o terceiro e último desafio que eu quero guardar com você nessa noite. Lembra do primeiro? O pastor está pregando sem esboço, então você deveria também decorar igual eu decorei tudo isso. Ansiedade faz parte da vida. Por isso eu e você deveríamos nos preparar todos os dias para enfrentá-la. Segunda verdade. Há um escape. Há uma possibilidade que Jesus e o apóstolo Paulo e a palavra de Deus nos dá, que é a ferramenta da oração, para a gente se esvaziar de quem somos e de tudo que temos, para lançar diante dele, porque ele tem cuidado de nós, diz o apóstolo Paulo em outro momento também. Mas aí chega a terceira e última palavra, versículo 7, por favor, Caio. Como eu disse para vocês, a maioria das ações, 90%, para não dizer 99%, das promessas de Deus, elas são acompanhadas de reações. Aí vem, mais uma. Se você, entendendo o que ocupa-se da ferramenta que Ele dá, oração, e você faz o que precisa fazer, o que acontece? A paz de Deus, e aí, então, numa tradução mais original diz, então, a paz de Deus, que excede a todo entendimento, vai agir. O que o texto está dizendo do apóstolo Paulo é que Deus reconhece a minha situação. Talvez eu que não reconheça. Mas ao reconhecer a minha situação, Ele me dá um caminho. Oração. E ao me dar um caminho, Ele fala, agora vocês fizeram, agora fiquem em paz. Deixa comigo, que agora eu vou entrar em cena. E a paz de Deus, essa que excede, como eu já disse na leitura, a todo entendimento, é aquela circunstância que você olha e fala, não era para eu estar nervoso? Não era para eu estar desesperado? Não era para aquela pessoa estar atribulada? Não era para aquela pessoa estar descabelando? Menos o Gui. Não era para aquela pessoa ficar maluca por causa da circunstância que está? Era. Todo mundo faria isso exatamente assim. Mas por causa da ação de Deus, em resposta àquilo que você faz, Ele entra em cena e traz uma paz que não se explica, só se vive. E se transfere para os outros a partir daquilo que nós nos tornamos. Só que o Pai não faz só isso. O Pai dá aquela paz ao meu coração, acalmando a gente, dizendo, fique em paz. Porque segundo alguns especialistas, a própria ação da ansiedade, no latim a palavra dela, tem a ver com asfixia. Você faz assim, aí a pessoa fica desesperada, e é assim mesmo. Aí, eu imagino o Pai chegando para a gente, como aconteceu comigo esses dias, ele, calma filho, calma. Calma, filho, calma. Depois de Ele me dar paz, para o momento da ansiedade que eu vivo, Ele começa a adentrar o meu coração dizendo assim, vamos trabalhar nisso. Deixa eu trabalhar em você. E aí Ele entra trabalhando em mim a partir do quê? Primeiro, do meu coração. Ele vai guardar o meu coração. E aqui guardar, já falei uma vez sobre isso, você deve ter lembrado. A expressão guardar do apóstolo Paulo não é catar aqui e esconder. Vou guardar isso aqui, colocar aqui. Não. A expressão guardar, a melhor palavra para traduzir isso seria, eu vou proteger. Por que proteger? Porque a expressão é tomar guarda, é como o exército fazia, ou o soldado faz, eu vou tomar guarda, eu vou guardar o quartel, então ele vai lá ficar à frente com um fuzil, com a arma, qualquer que seja, ficar lá esperando, guardando, protegendo. É essa a expressão que Paulo está dizendo, guardará, ele vai proteger, o quê? O meu coração e a minha mente. Ele vai começar pelo meu coração, porque talvez o que eu estou sentindo e a proteção de Deus, o cuidado, a blindagem de Deus sobre mim, é para me ajudar a organizar as minhas emoções.
Porque muito da minha ansiedade, da sua ansiedade, talvez está no coração, mas não é verdade. Ou talvez muito da minha ansiedade, da tua ansiedade, está aqui, porque é de coisas que a gente fica imaginando, que também não é verdade. Então ele vem com um bom pai, passa dando paz e vai mexendo no coração, falando: filho, não precisa não, fica em paz, estou aqui. Ah, mas e se não acontecer? Fica em paz, estou aqui. Você não controla nada, tudo sou eu. Ah, mas e que vão pensar? Opa, desce de novo, estou aqui, fica em paz, calma, tira isso aí daí. E ele fica trabalhando na minha mente e no meu coração, na minha mente e no meu coração. Até que eu me entrego e falo: bora lá então. Só que ele vai fazer isso a partir de quem? De uma referência. Guardará o vosso coração e a vossa mente. Em quem? Em Cristo Jesus. E a referência de Cristo Jesus não é só você olhar para a cruz, mas é você olhar para quem foi Jesus e viver do jeito que ele viveu. E ser parecido com o que ele foi. Como o apóstolo Paulo diz em Coríntios para nós: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, imitar Jesus. Como o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Propósito esse que de antemão ele colocou, predestinou para que eu e você fôssemos a imagem e semelhança do Filho primogênito, Jesus. Ou seja, a referência para você não ser quem você está sendo é se parecer com quem ele quer, que é Jesus. E por último, para a gente finalizar, você precisa mudar o seu jeito de ser. Jesus fala sobre isso também, tanto que no final do versículo, dessa explanação do Mateus 6, no 33, ele diz: vocês precisam se organizar. Não é só depender de mim, é se organizar, porque toda hora é alarme. Toda hora é ansiedade, e uma hora vai bugar. Você precisa mudar o seu jeito de ser, para que você não fique toda hora vivendo assim. Calma, tem coisas que não precisa. Então você precisa reaprender a viver. É igual comida. Reeducação alimentar. Você precisa voltar a aprender a comer certo. Não é dieta. Dieta você vai e volta. Reeducação alimentar é consciência. Aqui é a mesma coisa, Jesus está dizendo para nós, em Mateus 6, vocês precisam alinhar as coisas. Ou seja, eu estou ensinando vocês, porque se vocês continuarem do jeito que vocês estão, o que eu vou fazer em vocês é paliativo. É só, não, irmãozinho, dá para viver diferente. Jesus fala sobre isso em Mateus 6, 33, e Mateus 11 também, Jesus fala sobre isso quando ele diz, Mateus 11, versículo 28, vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu aliviarei vocês. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, ou seja, eu vou aliviar vocês, mas vocês querem viver algo diferente? Venham, tomem o jugo e aprendam, ou seja, vão ter que reaprender a viver, se você quiser viver uma vida diferenciada. Não é do jeito que você quer, é do jeito de Jesus. Do jeito que você acha, é o jeito que a Bíblia diz. Enquanto você ficar com seus achismos e colocar a Bíblia do lado e não lê-la, você vai ficar desesperado, ansioso. Sinto muito, seja bem-vindo. A vida é maluca. Agora, se você quiser mudar um pouquinho essa história, Jesus se apresenta: vinde a mim, e eu vos aliviarei. Pega meu jugo, aprende de mim, eu que mando. E aprende de mim que o meu fardo é suave, o meu jugo é leve. Ou seja, vamos caminhar junto, que você precisa mudar o jeito de ser. Apóstolo Paulo usa a mesma ideia, o mesmo princípio no versículo 8, quando ele ensina a gente a fazer isso. Caio, coloca o 8, por favor. Muda teu foco de ideia. Muda aquilo que preenche o teu pensamento. Mude as suas noias. Mude as suas redes sociais. Mude aquilo que está aglutinando as suas ideias de vida. Ele diz: tudo que é verdadeiro, Instagram nada é verdadeiro ali. Então sai um pouco fora disso. Redes sociais também não é. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, talvez as suas coisas, a maioria delas não são, suas convivências e assimilações. Ele está falando de assimilação de imagem, ideias, histórias, informações para dentro,
Porque ele está falando da mente, assimilação da mente. No final, seja isso que ocupe o vosso pensamento, a vossa mente. Ou seja, eu vou blindar, mas você precisa aprender a fechar, a fazer filtro. Porque do jeito que você está, você vai ficar louco e não vai ter jeito mesmo, irmão. Por isso que ele finaliza dizendo para nós, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que tem boa fama. Opa, quer testar se eu sei o texto de cor? Eu não sabia. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, ou seja, se alguma situação daquilo que você está vivendo, você pode levar para o céu que não há problema, seja isso que ocupe o teu coração a partir de hoje. Reaprender a viver, para viver do jeito que Deus quer que você viva. Ouvir, refletir e agir, e a gente encerra. Está ansioso? A ansiedade te pega? Hora ou outra está assim como eu estive esses dias? Seja bem-vindo à vida comum. Segunda verdade, há um jeito de não viver desse jeito. Há uma forma de se viver como Jesus quer que a gente viva. E se Ele disse que é possível, é possível. Se Ele disse que há uma possibilidade, há um caminho, é porque existe. E esse caminho chama-se oração nessa noite. Por isso, segunda verdade para você ouvir, refletir e agir. Ore mais. Se tu és ansioso, ore mais. Se tu tem sido vítima da ansiedade, ore mais. Ore até não tiver mais tempo para orar, mas ore mais. E terceira e última verdade para você guardar no seu coração, ouvir, refletir e agir. Seja humilde o suficiente para reconhecer que o jeito que você está vivendo está te adoecendo. Deixe Jesus cuidar de você. Se lance, se renda como nós cantamos. E deixe Jesus cuidar de você. Deixe Ele tomar o controle. Porque do jeito que você está, você não só vai ficar doente, mas você vai adoecer quem está perto de você, e eles não merecem viver desse jeito. Por amor a si mesmo e por amor aos seus, a quem você ama, mude. Mude. Jesus te ama, por isso que Ele diz isso a nós essa noite.